Hoje eu estava conversando com uma pessoa e nossa conversa estava se desenvolvendo. E aí eu disse para a pessoa: se Deus te der essa tal bênção para você nesta área. Aí eu vi que ele ficou muito irritado. Falou: eu não quero bênção de Deus, coisa nenhuma, eu não quero bênção de Deus. Eu não quero bênção de Deus, né? E eu estou muito revoltado. E essa pessoa, outrora, ele participava nas denominações, cantavam, tocavam. E aí ele pegou a vida dele, bagunçou a vida dele, fez um péssimo casamento, né? E ele gosta desses tipos de mulheres de esquerda. Ele já disse para mim isso, né? E aí, para meu espanto, ele falou: não quero bênção de Deus, eu não quero que ninguém diga o que eu devo fazer. Muito bem, esse homem, essa pessoa, ele entrou num texto aqui, que está aqui no livro de Provérbios, capítulo 19, e o versículo 3. Quantas pessoas já não entraram nesse texto aqui, né? Quantas pessoas que diz assim: a insensatez do ímpio, a insensatez do próprio homem arruina sua vida. Contudo, o seu coração se ira contra o Senhor. Foi o que aconteceu com ele. Os problemas dele, ele está com uma revolta, e essa revolta é contra Deus. Porque quando a gente começa a falar as coisas de Deus para ele, ele fica de uma maneira, né? E aí eu fiz o jogo, peguei e voltei para as conversas normais daqui, né? Ele fica um amor de pessoa, todo mundo tem ele como uma pessoa maravilhosa, um pai exemplar, um filho exemplar. Mas quando chega nas coisas de Deus, esse homem se transforma. E algumas coisas andou dando errado na vida dele, né? Por causa da insensatez dele, né? Como diz aqui, ó, a insensatez do próprio homem arruina a sua vida. Embora ele estudou bastante, ganha bem, mas está numa vida que não é confortável, né? Vamos dizer assim. Ele queria mais, mas parece que quanto mais ele corre atrás, ele não consegue. E ainda mais quando ele falou que não quer as bênçãos de Deus. Eu falei numa bênção para ele, ele falou: não quero. Poderia falar assim: não, olha, se Deus me colocar uma bênção dessa na minha vida, eu quero, eu gostaria, mas eu não quero não. Eu quero eu vou trabalhar, eu que não trabalho com as minhas próprias mãos, eu que não faço isso, faço aquilo. Então, a palavra de Deus é maravilhosa porque ela não mente. Os nossos fracassos por causa da nossa insensatez, e aí nós se irritamos contra Deus. É muito fácil de se distinguir esse tipo de pessoas, né? Eu vejo pessoas que se irritam contra Deus quando você começa a falar alguma coisa das coisas de Deus. Ah, ninguém paga a minha conta. Eu conheço pessoas assim. Você pode conversar tudo com ele, mas se você chegar nas coisas de Deus, ele se transforma. Eu tinha também um irmão meu que já faleceu, e esse irmão ficou muitos anos, né, que nós fomos separados, ele foi dado com a família, ficamos longos anos separados, aí nos encontramos. E tivemos um encontro, mas aí eu fiquei meio decepcionado, né, porque eu achei que eu ia ter uma pessoa que eu pudesse conversar das coisas de Deus, achei que ele era um crente verdadeiro, mas não era. E aí ele tinha lá os pecados dele, né, e esse meu irmão, que morreu, ele começava a procurar algumas coisas, eu começava a falar, ele, até no último momento que ele estava para morrer, ele nem entrou em contato, estava lá no hospital, morreu de Covid. Então ele procurou todo mundo, menos eu, porque ele não gostava, porque, segundo ele, eu só falava palavras negativas, mas não. Eu falava coisas para trazer ele a sensatez, mas ele não quis. Ele não gostava, ele odiava a verdade. Assim como eu tenho parentes meus que eu converso, tenho bom trânsito, vamos dizer assim, mas com relação às coisas de Deus nós não conversamos mais, nós não falamos mais. Teve um que falou assim: olha, vamos continuar nosso relacionamento, nossa amizade, né? Mas você tem a sua fé, eu tenho a minha. Não vamos nós falar nisso. E assim nós vivemos, nós conversamos de tudo, mas não falamos mais dessas coisas, porque tudo que eu tinha que falar, tudo que ele precisava ouvir, ele já ouviu.
Então, nós não vamos ficar jogando pérolas aos porcos. E você já deve ter conhecido pessoas insensatas, né? Que se ira contra o Senhor por causa da insensatez deles, arruinaram a vida deles. Espero que isso não tenha acontecido com você.